Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Curva a tua cabeça aí no seu lugar mesmo. Feche os seus olhos. Peça para o Espírito Santo continuar falando com você. Nós viemos aqui nessa noite e não foi só para cumprir um horário, não foi só para o pastor não ligar para a gente na segunda-feira e perguntar o que aconteceu. Nós estamos aqui para adorar a Jesus, para sermos revestidos do poder do Espírito Santo, para darmos o nosso culto ao Senhor. E eu creio que o Senhor tem recebido o nosso louvor e a nossa adoração. Feche os teus olhos agora e peça para o Espírito Santo. Fala comigo, Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai. Senhor, nós louvamos aqui o Teu santo e maravilhoso nome. Nós dissemos quanto o Senhor é santo e é poderoso, e é glorioso, e é maravilhoso, e é tudo para nós. O Senhor é maravilhoso nas nossas vidas, Pai. O Senhor tem cuidado de nós dia após dia. Sem nós merecermos, o Senhor continua nos amando. O Senhor continua nos protegendo. O Senhor continua nos livrando, nos ensinando, nos conduzindo. O Senhor é maravilhoso, Pai. Senhor, nós vamos agora meditar na Tua palavra. A Tua palavra que é o nosso alimento. Que o Senhor fale, continue falando conosco. Como desde o início do culto o Senhor tem falado. Como o Senhor falou através dos louvores. Ah, Jesus fala conosco. Aquilo que o Senhor, Pai, sabe que nós precisamos. Porque o Senhor é o único que sonda o nosso coração e o nosso pensamento. O Senhor é o único que sabe o que realmente precisamos ouvir. Fala conosco, Senhor. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Colossenses capítulo 2. Glória a Deus. Colossenses capítulo 2. E o primeiro versículo. Aí na sua casa também, pegue a sua Bíblia. Colossenses capítulo 2, o primeiro versículo diz assim. Todos acharam, amém? Estava com saudade do Davi já no culto. Seja bem-vindo de volta, Davi. Aí. Diz assim o primeiro versículo. Portanto, gostaria que soubesseis como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado. Olha, igreja, o Senhor está animando o teu coração nessa noite, trazendo ânimo, estando vós unidos em amor. Como é bonito a gente ver a igreja do Senhor assim, unida em amor. Unidos em amor, e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente, guarde isso, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Amém? Glória a Deus. Igreja, domingo passado nós estávamos na nossa igreja lá no Olaria. E quando eu estava meditando numa palavra para levar para os irmãos ali, o Senhor trouxe tão forte a mim o cuidado que Paulo, até falei com a Maria sobre isso, né? O cuidado que Paulo tinha com as igrejas. Paulo, um missionário, viajava e aonde ele passava, ali ele começava uma nova igreja. Mas o bonito de Paulo, igreja, e o que o Senhor desperta em nós, e eu creio que o Senhor vai despertar em você nessa noite também, é o cuidado com as pessoas. Paulo gostava de cuidar de gente. E olha que Paulo cuidava de gente cheia de problema. E ele exercia o ministério dele, sem reclamar, sem murmurar, sem questionar. Ele tinha a certeza do chamado dele para cuidar de vidas e para levar o evangelho de Jesus. E o Espírito Santo está falando conosco. Nós também temos esse chamado. Você é um escolhido para falar daquilo que Deus faz.
daquilo que Deus é. O Senhor chamou a mim, chamou a você. O Senhor me ungiu, o Senhor unge a você, para que nós possamos falar das maravilhas do Senhor. Paulo tinha esse cuidado de onde ele passava. Logo que ele saía daquele lugar, não passava muito tempo, Paulo procurava saber como aquele povo estava. Paulo procurava saber como aquela igreja estava. E essa igreja de Colossos, Paulo tinha uma preocupação, porque Paulo ainda não conhecia todos pessoalmente. Mas ele fala que ele escrevia para a igreja para animar a igreja. Ele escrevia para fortalecer a fé daquele povo, daquelas igrejas por onde ele passava. O Senhor, ele nos chama de uma maneira, cada um ele chama de uma maneira. Deus usa alguém no louvor, Deus usa alguém na palavra, Deus usa alguém para evangelizar, Deus usa alguém para alcançar uma vida com, às vezes, um telefonema que você dá, e você ali se torna um instrumento do Senhor. O Senhor tem um chamado na minha vida, tem um chamado para você também. E nós, como servos de Deus, nós precisamos entender qual é o nosso chamado e nos dedicar a esse chamado e cumprir esse chamado. Paulo não questionava, Paulo não falava para o Senhor, mas Senhor, o Senhor me escolheu. Desde quando Deus escolheu Paulo, Deus falou o que com ele? Vai lá, Ananias, quando Deus falou com Ananias, vai Ananias e fala com Paulo. E fala para ele quanto ele vai sofrer pelo evangelho. Quando Deus chamou Paulo, Deus não falou, olha Paulo, a sua vida vai ser um mar de rosa, maravilhosa, você não vai ter problema porque agora você é ungido, agora você é servo de Deus, agora você é filho do rei, você não vai ter dificuldade, tudo vai ser... Não falou nada disso. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido e eu vou mostrar para ele o quanto importa ele padecer pelo evangelho. Padecer pelo evangelho. E a gente que conhece a história de Paulo, sabe com quantas lutas, com quanto sofrimento Paulo levava a palavra. Mas em momento algum, você vê Paulo questionar a Deus sobre o chamado. Ele tinha certeza, ele tinha convicção. Quando Deus nos chama, como chamou a Paulo, Deus se revelou a Paulo. Como um dia Deus se revelou a você. Quando Deus se revela a nós e nós temos a certeza de que é o Senhor que nos escolheu, que nos chamou, nós não vamos questionar também para fazer a obra do Senhor. Nós não vamos reclamar daquilo que Deus nos pede para fazer. Nós vamos fazer com amor. Igreja, servir a Deus, quando a gente faz algo para o reino de Deus, para a obra do Senhor, para cuidar de uma vida, não é uma obrigação que a gente tem. É um privilégio de sermos escolhidos por Deus. Deus olhou e escolheu você. Deus derramou unção sobre você. Deus olhou e falou, esse vai ser um instrumento para mim. Essa vai ser um instrumento para falar daquilo que o Senhor tem nos feito. Para falar daquilo que a gente viveu com Deus. Aquilo que nós temos como testemunho da nossa vida. Paulo dizia isso para a igreja de Tessalônica. Vocês vão ser transformados e através da vida de vocês, outros vão olhar para vocês e não vão nem querer saber como foi. Eles vão se converter por olhar para vocês, por ver o jeito de vocês, por ver a alegria que vocês têm. Paulo falou com aquela igreja, vocês se tornaram modelo da fé. As pessoas olhavam para aquela igreja, para aquelas pessoas e tinham vontade de conhecer quem era o Deus que aquelas pessoas serviam. E nos nossos dias, igreja, as pessoas têm que olhar para mim, têm que olhar para você e têm que falar, sabe aquela frase? Ah, tem uma coisa diferente em você. Olha, quando você chega, parece, quando você fala, as pessoas têm que olhar em nós e ver a glória do Senhor resplandecendo em nós. Como nós não vamos falar daquilo que vivimos? Paulo falou isso, como que nós vamos deixar de falar daquilo que temos vivido? Se eu tenho uma experiência com Jesus, eu tenho que falar dessa experiência de Jesus, que eu tive com Jesus para alguém. E alguém vai ser tocado. E alguém vai ser ministrado através da sua vida, do seu testemunho, daquilo que você vive. Quantas pessoas já olharam para você e falaram, você está diferente. Quem te conhecia antes de Jesus e quem te conhece, depois que você começou a andar com Jesus, as pessoas não dizem isso, nossa, como você mudou. E não é mudar cabelo, muda a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de enxergar uma vida, de cuidar de uma vida, muda em nós a maneira que a gente trata uma pessoa, muda em nós os nossos pensamentos, o nosso falar. Deus faz uma obra tão gloriosa em nós, como nós não vamos falar disso?
Como que Jesus vai colocar uma vida na nossa frente? E nós não vamos falar do que vivemos com Jesus? Paulo dizia, eu quero que vocês se animem no Senhor, para vocês falarem daquilo que vocês têm vivido. Hoje o Senhor trouxe você aqui para despertar o teu coração, para te animar a falar daquilo que você já viveu com Deus. Todos nós temos uma experiência com Deus. Como Deus te achou. Como você não gostava de Jesus. E Ele fez você olhar para Ele, Ele te encontrou. E Ele se revelou a você. E hoje você ama esse Jesus de todo o seu coração. Cada um teve uma experiência de livramento. De algo que o Senhor fez na sua vida. Fale daquilo que você tem vivido com Deus. Paulo exortava as igrejas a pregar, a anunciar a palavra do Senhor. Ovelha gerando ovelha. Paulo se preocupava tanto que essas pessoas por onde ele passava, por onde ele plantava as igrejas, Paulo exortava para que eles buscassem crescer espiritualmente. Que eles se fortalecessem espiritualmente. E quando Paulo fala para as igrejas, olha, como nós lemos aqui, alcanceis toda a riqueza do pleno conhecimento. O pleno conhecimento. É assim que a gente tem que conhecer Jesus. Plenamente. Totalmente. Quando Paulo dizia isso, ele falava, se firmem nas escrituras, naquilo que ele tinha ensinado. Porque Paulo sabia que muitos falsos profetas iam se levantar e iam tentar tirar o povo do propósito de Deus. Ainda bem que falso profeta era só naquela época, né? Hoje quase não tem, né? Paulo falava, alimente-se, cresça espiritualmente, edifica a tua fé, fortaleça a tua fé, porque vão tentar te enganar. Igreja, enquanto vocês me veem aqui, vocês vão me ver falando, coma a palavra, medita na palavra, conheça a palavra, leia a sua Bíblia. Paulo dizia isso, vocês precisam conhecer. Como é que vocês vão adorar um Deus que vocês não conhecem? Como é que vocês vão falar de um Deus que vocês não conhecem? E como é que a gente conhece a Deus? A gente precisa ter uma vida de muita intimidade com Deus. Era isso que Paulo estava falando para essa igreja. Conheça plenamente. Não se contente de viver uma coisinha com Deus e achar que era só aquilo que Deus tinha para você. Tenha sede de Deus. Intimidade com Deus é isso, igreja. Você fica um pouquinho com Deus e você quer ficar mais. Você conhece um pouquinho e você quer conhecer mais. Você ora um pouquinho e você quer orar mais. Porque é bom estar com Deus. Por isso que o diabo luta para que você não tenha tempo. Por isso que tantas coisas vêm para ocupar o nosso tempo. Para a gente não ter tempo de criar uma vida de intimidade com o Senhor. Porque se a gente não cria uma vida de intimidade com Deus, nós vamos ser enganados. Na primeira decepção, a gente deixa de Jesus. Porque alguém falhou, a gente deixa de Jesus. Porque alguém escandalizou o Evangelho, deixa de Jesus. Porque alguma coisa não deu certo, deixa de Jesus. Porque não tinha uma vida de intimidade com Deus. Dia após dia. Em todo tempo, em todo momento, a gente está ali querendo mais do Senhor. Buscar mais e mais ao Senhor. Intimidade com Deus, igreja, é muito mais do que, eu ando com Jesus. Judas também andava com Jesus. E andou 3 anos com Jesus. Teve a melhor pessoa que podia ensinar ele ao lado dele. E fez o quê? Traiu Jesus. Entregou o seu coração a outras coisas. Andou 3 anos com Jesus e não conheceu Jesus. E tem muita gente achando que porque anda com Jesus, conhece Jesus. Mas quando um vento sopra, a fé desfalece. Quando alguém decepciona, a fé desfalece. Igreja, quando você tem intimidade com o Senhor, você não olha para fulano, para A, para B, para C, você olha somente para Jesus. E você não se decepciona. E se alguém caiu, você ora por aquela pessoa. Mas você não vai cair porque alguém caiu. A sua vida de intimidade com Deus não depende de ninguém, depende de você. A minha vida com Deus depende de mim. Não depende de vocês, não depende do meu pastor.
A minha vida, eu sou responsável pela minha vida de intimidade com Deus. O quanto eu estou disposta a investir numa vida com Deus. O quanto eu estou disposta a parar tudo num dia para entender melhor quem é Deus, para meditar na palavra dele. É o seu investimento. Quando você tem intimidade com Deus, você tem uma raiz bem profunda. E quem tem uma raiz profunda, não é qualquer coisa que derruba. Hoje a gente vê tantas pessoas, eu estou decepcionada. Mas fulano me fez isso. Tá, e o que Jesus fez por você? Essa semana eu conversei com uma irmã, e ela disse, é tanto escândalo, é tanta coisa, o homem é falho, e não sei o quê. E eu deixei ela falar, e ela falou, e ela reclamou bastante. Aí eu falei, pronto, terminou, agora vamos falar de Jesus? O que é que Jesus tem feito por você? O quanto a gente vai ser íntimo de Deus, depende somente da gente. Você não pode ter como alicerce, se fulano estiver do meu lado, eu estou firme com Jesus. Se o fulano não quer, eu também não quero. A sua vida é você e Deus. A salvação é individual. Eu falo lá em casa, eu amo meu marido, mas eu amo mais Jesus. Igual a Flávia fala também, que o Davi ensinou também, não foi? A gente ama alguém, a gente ama, mas a gente ama mais a Deus. Ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida. E é para Ele que a gente quer viver. E é com Ele que a gente quer andar. E é Ele que a gente quer conhecer. E é com Ele que a gente quer ficar. Paulo dizia, se vocês não se firmarem na palavra, vocês vão ser enganados. Abraão foi chamado amigo de Deus. Noé, diz a palavra, ele andava com Deus. É isso que a gente tem que querer para a nossa vida, igreja. As demais coisas, depois de Jesus. Mas primeiro, buscar Deus. Porque a gente sabe que todas as coisas vão ser acrescentadas. Quando Deus falou com João e revelou a João lá no Apocalipse, quando Deus falou com aquelas igrejas, Deus contemplou, Deus sondou cada uma daquelas igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Deus sondou. Deus olhou para cada uma. Deus conhecia cada uma. Deus sabia o que cada uma precisava. E a gente está falando de igreja. A gente não está falando do ímpio, a gente não está falando daquele que não conhece Jesus, a gente não está falando daquele que está no igreja. A gente está falando de igreja. Deus estava falando com a igreja. Quando Deus olhou para a igreja de Éfeso, o que Deus viu? Perdeu o primeiro amor. E tinha obras, e fazia muitas coisas, tinha muito trabalho, mas perdeu o primeiro amor. Passou a servir a Deus, porque estava acostumado com aquilo, de fazer uma boa obra, de fazer uma caridade, de fazer algo. Às vezes se envolve tanto com o trabalho até mesmo da igreja. E a gente inverte as ordens das coisas. Tenho contra ti que você perdeu o seu primeiro amor. Hoje de manhã o pastor pregou sobre Joel. Quando Joel foi levantado para falar com um povo que estava sendo assolado, estava na vergonha, no opróbrio, e conhecia Deus. Mas estava vivendo tudo isso. Tempo de sequidão, tempo de escassez. Aí Joel levanta e fala, o Senhor vai restituir vocês. Mas tinha um caminho para ser restituído. E é isso que a igreja do Senhor precisa ensinar. Porque às vezes a gente fala, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Mas a gente tem que mostrar o caminho para chegar na vitória. A gente tem que mostrar o caminho para chegar na transformação. A gente tem que mostrar o caminho, como é que você chega. Se você quer ir para um lugar longe, olha, eu quero ir em São José do Rio Preto. Ah, tem São José do Rio Preto, tem sim. Você vai chegar lá. Aí eu falo, mas me fala o caminho, como é que eu faço para chegar lá? A palavra de Deus é assim, igreja. A gente fala daquilo que Deus vai fazer, mas a gente tem que falar para as pessoas como é que elas vão alcançar aquilo. Deus falou com o povo lá no tempo de Joel, rasgai o vosso coração, não rasga suas vestes, rasga o seu coração, se quebranta diante de Deus.
O Senhor vai devolver a alegria, vai devolver a unção, vai restituir muitas vezes mais, nada mais de gafanhoto. Mas vocês têm que se arrepender. E foi a mesma coisa que Deus falou aqui para essa igreja. Deixou o primeiro amor. Pérgamo tinha lá a doutrina de Balaão. Tiatira tolerava Jezabel. Sardes tem nome de que vive, mas está morto. Laodiceia não era nem crente, nem quente, nem frio. Quantos apontamentos Deus fez para aquelas igrejas? E o Senhor fez esse apontamento porque Deus não gostava daquela igreja? Porque eles erraram e Deus queria condenar tudo? Não, Deus fez esses apontamentos para que houvesse um despertamento. Hoje o Senhor está nos despertando e avivando o nosso coração, nos lembrando do nosso chamado. Para o que é que o Senhor nos chamou? O Senhor nos chamou para a santidade, o Senhor nos chamou para viver no primeiro amor. Às vezes as pessoas vivem só do nossa, quando eu aceitei Jesus eu era fogo puro, eu não perdia um culto, eu orava, eu ia na vigília, eu orava, o morto ressuscitava, eu orava fulana, e agora? Agora. A outra tinha nome de que estava vivo, nossa, fulano é uma benção, mas estava morto. O outro tolerava a doutrina da Jezabel, do Balaão, engano dentro das igrejas, e isso era dentro das igrejas. Não era lá fora. Aonde é que o joio estava? Na parábola. Do lado? Da onde? Do trigo. O joio cresceu junto com o trigo. E às vezes a gente precisa, igreja, parar e examinar nós mesmos como está a nossa vida com Deus. Será que eu acostumei a falar com Deus? Será que eu vou orar e aquela oração já é decorada? Será que eu estou buscando a Deus só por buscar? O que é que eu estou fazendo? Como é que está a minha vida com Deus? 2 igrejas só que o Senhor elogiou. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Essa igreja de Esmirna, todos os cristãos eram perseguidos. É a época ali dos mártires. Davam seu sangue. Hebreus lá fala do sangue que era derramado, eram cortados ao meio, eram colocado fogo neles vivo. Olha, igreja. E eles negaram Jesus por isso. E eles viraram as costas para Jesus por isso. E eles deixaram de falar de Jesus por isso. Não. Eles se firmavam ainda mais. Essa igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia tem pouca força, mas não negaste o meu nome. Está sendo perseguido, está passando tribulação, está sendo provado, mas está firme na rocha. Por quê? Porque tem intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Conhece Deus. Se você conhecer Deus e alguém vier falar alguma coisa para você, que não é Deus, você vai identificar porque você tem intimidade, você conhece. Você pode dizer, não, eu ando com Ele, eu conheço Ele, eu falei com Ele, Ele me tocou, eu sei quem Ele é. Não somos enganados. Como temos que nos voltar, igreja, para a palavra do Senhor. Ouvir Deus. O diabo é o pai da mentira. Uma vez eu conversei com uma pessoa e ela disse, nossa, eu fui numa igreja e lá uma pessoa estava possessa. E ali foi feita uma entrevista com aquela pessoa que estava possessa e o inimigo falava na boca dela. Nossa, eu fiquei com medo porque falou tanta coisa. Gente, pessoas que não olham para a palavra estão enganadas. E vai acreditar no que um espírito maligno falou e dá ouvido àquilo. Dá ouvido, é enganado. Pessoas que compram a bênção. Pessoas que ao invés de falar como aqui Joel falou com o povo, arrependam-se. Não, compre isso aqui, ungido que isso aqui vai resolver para você. Não resolve nada. O que resolve é o arrependimento. Quando o povo de Deus, em toda a palavra você lê, o povo estava passando por coisas terríveis. O que Jesus falava? O que Deus falava? Arrependam-se. Arrependam-se. Voltem-se para Deus. A mensagem do Evangelho é essa. Se arrependa. Mata a sua vontade, vive a vontade de Deus. Se fortaleça na palavra de Deus. Crie um alicerce, cresça espiritualmente para que você possa chegar ao pleno entendimento.
para que possais conhecer perfeitamente quem é Cristo. Quem é Cristo? Quando a gente conhece verdadeiramente a Jesus, é com Ele que a gente quer ficar. E quando você tem uma vida de intimidade com o Senhor analisa, o Senhor olha, o Senhor contempla, o Senhor sonda a tua vida. E o Senhor diz, eu sei que você tem pouca força, mas você não nega o meu nome. Eu sei que você está passando perseguição, mas você está me servindo. Não deixou de me servir, não deixou de adorar, não deixou de buscar. E hoje, por tão pouco, igreja se deixa de Jesus. Por tão pouco. Você vê as pessoas desistindo, voltando atrás, recuando, por muito pouco. A palavra fala que esses heróis da fé, eles não alcançaram a promessa. Não alcançaram a promessa. Mesmo assim, perseveraram. Que o Senhor, igreja, desperte o nosso coração. Que o Senhor anime o nosso coração. Que você saia daqui hoje refletindo no chamado que o Senhor tem para a sua vida. Que você saia daqui hoje pensando, eu preciso ter uma vida de intimidade com Deus. Eu preciso me firmar na palavra de Deus. Eu preciso ler a minha Bíblia. Quantos leram a Bíblia durante a semana? Não precisa levantar a mão, só responde entre você e Deus. Quantos oraram durante a semana? Mas não aquela oração, Pai nosso que estás no céu, aquela oração que você ficou ali conversando com Jesus, falando com Jesus. Nós possamos, igreja, a cada dia conhecer quem é Deus. Amém? Glória a Deus. Quem quer mais conhecer Jesus a cada dia? Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Lenilson aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você, a sua família, que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem, está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social. Nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós. Nós vamos estar indo até você, ajudando, orando. Temos uma equipe de intercessão aqui da igreja e será uma alegria e o nome do Senhor será glorificado, com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.